Existe um momento na vida em que falar cansa mais do que calar, em que explicar dói mais do que aceitar, em que insistir esgota mais do que soltar. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, mesmo sem saber dar nome a ele. Porque nem sempre o silêncio nasce da fraqueza. Às vezes, ele nasce da exaustão. Às vezes, ele é o último recurso de uma mente que tentou de todas as formas continuar sendo forte do jeito errado. Desde cedo aprendemos que ficar quieto é perder, que quem não se defende, não se posiciona, não reage, está sendo engolido pelo mundo. Mas ninguém nos ensina o que acontece quando reagir o tempo todo começa a nos quebrar por dentro. Ninguém fala sobre o peso de viver em constante estado de resposta, sempre pronto para justificar sentimentos, decisões, limites. Há mentes que suportam isso por anos, outras começam a falhar em silêncio. Talvez você tenha percebido que já não tem mais energia para certas conversas, que algumas discussões não te despertam raiva, apenas cansaço, que explicar quem você é, o que sente ou por que escolheu determinado caminho já não parece necessário. Não porque você desistiu de si, mas porque algo dentro de você percebeu que continuar falando seria continuar se machucando. O silêncio, nesses momentos, não é ausência, é contenção. É quando a mente decide se proteger daquilo que já não consegue mudar. É quando o corpo pede pausa e a alma concorda. Ficar quieto passa a ser um ato íntimo de sobrevivência. Não para punir o outro, mas para não se perder mais um pouco. Existe uma diferença profunda entre se calar por medo e se calar por consciência. O primeiro diminui, o segundo preserva. Quando você para de reagir a tudo, começa a ouvir algo que antes era abafado pelo barulho externo, sua própria necessidade de descanso emocional. E isso assusta, porque fomos ensinados a acreditar que descanso é atraso, que pausa é fraqueza, que silêncio é desistência. Mas não é. Algumas batalhas não são vencidas com palavras. Algumas relações não se transformam com explicações. Algumas dores não se curam com mais esforço. Há momentos em que continuar só é possível se você parar de lutar contra tudo. Ficar quieto se torna a única forma de continuar porque falar já não constrói, apenas drena. Talvez você esteja nesse ponto, ainda de pé, mas cansado. Ainda presente, mas vazio. Ainda tentando, mas sem forças. E então surge o silêncio. Não como fuga, mas como abrigo. Um espaço interno onde você não precisa provar nada, convencer ninguém, nem se justificar por sentir demais. É nesse silêncio que a mente começa a se reorganizar, onde pensamentos desaceleram, onde emoções encontram espaço para existir sem serem corrigidas, onde você percebe que não precisa reagir a cada estímulo para ser válido, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda expectativa externa precisa ser atendida. Ficar quieto, às vezes, é escolher a si mesmo sem anunciar, é dizer basta sem levantar a voz. É reconhecer que você não precisa ser entendido por todos para continuar inteiro. E isso exige coragem, mais coragem do que continuar explicando, insistindo, se moldando. O mundo costuma recompensar quem faz barulho, mas ele esquece de cuidar de quem sustenta tudo em silêncio. Pessoas profundas, sensíveis, observadoras, muitas vezes chegam ao limite não por fraqueza, mas por excesso. Excesso de empatia, excesso de responsabilidade emocional, excesso de tentativa de manter tudo funcionando. Quando essas mentes ficam quietas, algo importante está acontecendo. Elas estão recolhendo forças, estão reorganizando prioridades, estão aprendendo a existir sem se diluir. O silêncio passa a ser um território seguro onde não há cobranças, apenas presença. Talvez você tenha sentido culpa por isso, por se afastar um pouco, por responder menos, por precisar de mais tempo sozinho. Mas o que chamam de frieza muitas vezes é apenas cansaço não reconhecido. O que chamam de distância às vezes é autocuidado tardio. Nem todo silêncio é vazio. Alguns estão cheios de tudo aquilo que não coube mais em palavras. Cheios de pensamentos profundos, sentimentos antigos, decisões difíceis. E respeitar esse silêncio é respeitar o processo de quem ainda quer continuar, mas não do mesmo jeito. Se hoje ficar quieto parece a única forma de seguir em frente, talvez seja porque você finalmente entendeu que não precisa carregar tudo sozinho, que não precisa responder a tudo, que não precisa estar disponível o tempo todo. Às vezes, continuar significa reduzir, simplificar, silenciar.
E se este vídeo encontrou você em um momento assim, saiba de uma coisa importante. Você não está se perdendo, você está se preservando. Há força nisso, mesmo que ninguém veja. Há maturidade nisso, mesmo que não seja compreendida. Há vida nisso, mesmo que seja silenciosa. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: meu silêncio também é força. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse processo. Deixe o like para que este espaço de pausa alcance mais mentes cansadas e se inscreva no A Pausa Interior se você sente que precisa de mais silêncio, clareza e profundidade no meio de tanto barulho. Respire. Ficar quieto, às vezes, é exatamente o que mantém você vivo por dentro.